Eu queria que você contasse para nós um pouquinho de como foi o seu envolvimento com esse grupo e como foi essa saída, né? E eu sei que tem uma história muito bonita aí, onde entra a palavra de Deus na sua vida. Então eu gostaria que você dissesse aí para nós como foi que você entrou e como foi que você teve esse encontro redentor e transformador com Cristo. Amém, amém. Se eu fosse contar todos os mínimos detalhes, acho que dá para escrever um livro gigantesco. E deve escrever, mas, né? Exatamente, se Deus quiser, futuramente a gente vai tratar disso. Começou no meu avô, que já numa certa idade, meu avô, claro, nasceu antes da fundação desse sistema religioso, a religião surgiu em 1914, depois meu avô teve algum contato com membros dessa seita, que já estava em processo de formação, porém o meu pai já nasceu dentro da seita, ou seja, a seita foi fundada em 1914, mais ou menos aí, e meu pai nasceu em 1937. Meu pai tem 85 anos, meu pai infelizmente ainda é membro da seita, qual peço a oração de vocês para que haja libertação, apesar da idade, ele é lúcido, consciente. E então entrou em meu pai, consequentemente entrou em todos os meus irmãos. Todos nós nascemos nesse sistema religioso, eu nasci. E interessante é que meu pai, ele é uma coluna, ele é uma pessoa conhecida dentro do sistema da seita a nível nacional. O meu pai foi uma espécie de líder de congregação, de pastor. Além de meu pai ser lá dentro, eu vou usar a linguagem do espírita, que é o médium, só que meu pai recebia canções. O meu pai recebeu mais de 1000 canções dentro da seita. Então, onde meu pai não era conhecido pessoalmente, o nome dele estava envolvido. Ou seja, meu pai recebia hinos, porém, os hinos davam o nome de um morto no final. É sempre assim, é como se fosse uma carta, os próprios médiuns revelam aquela carta assim no nome de uma pessoa, só que naquele sistema religioso isso era feito uma espécie de psicografia, só que de hinos, né? Exatamente, então todos os hinos deles, ou 99%, no final é assinado o nome de um morto, na maioria dos casos conhecido por eles. Ou um personagem bíblico muito famoso se manifesta lá dentro da seita, ou parente de alguém. É sempre alguém que eles conhecem, essa é a questão. Então eu nasci nesse sistema religioso, então fui criado, batizado, ensinado, porque meu pai era um líder lá dentro, líder de congregação, como se fosse um pastor, vamos dizer assim. Então eu cresci debaixo da autoridade do meu pai, dos ensinos deles e de pessoas da minha família. 98% eram membros dessa seita. Então eu nasci envolvido com isso. E até uma certa idade eu sempre fui um jovem tímido, então eu ia nos cultos, mas eu não me envolvia tanto. Até chegou uma certa idade que eu decidi me envolver, a participar, ser mais participativo, e aí meu pai começou a dar oportunidades para mim pregar. Quantos anos você tinha? Foi depois dos 20 anos. Eu saí da seita com 24 anos. Mas a partir dos 20 anos que eu comecei a me envolver. E como lá se usa a Bíblia, eu comecei a ter a Bíblia como referência e comecei a estudar a Bíblia. Só que nas minhas primeiras pregações que eu fazia dentro da seita, eu defendia aquela seita. Eu conseguia olhar para a Bíblia e distorcer, mas sem ser proposital. Porque era aquilo que me implantaram na minha mente durante esses anos todos. Então eu lia os textos bíblicos e conseguia ver aquela revelação espírita. E aí o que aconteceu depois? E aí eu comecei também a me envolver com os grupos de jovens, fiz parte da liderança de grupos de jovens da cidade de São Paulo. Meu irmão, um dos meus irmãos, a gente sempre frequentava o mesmo culto e a gente começou a estudar por conta disso. E eu vi que tanto em mim quanto em meus irmãos nós começamos a ser confrontados pela própria palavra de Deus, porque era a Bíblia que estava nas nossas mãos. Então nós começamos a ver aos poucos que havia coisas erradas, porém a gente não tinha visto a totalidade dos erros. A gente começava parcialmente a achar esses erros doutrinários e teológicos,
E aí, por aos exemplo, poucos, diga assim um erro assim que realmente chocou vocês, que vocês perceberam que era diferente o que a Bíblia dizia e o que vocês praticavam. Você lembra alguma coisa? O próprio Espírito Santo, que é um assunto forte. Quando a Bíblia, a gente, por exemplo, na comunicação com os mortos, chamado de o contato com os consoladores, a gente usava a base do Evangelho de João 14, 15, 16, que era a promessa do Espírito Santo do Consolador. E nós achávamos que o cumprimento dessa promessa era o derramamento de espírito de mortos. E aí, uma análise mais profunda, poxa, isso não tem nada a ver. Isso é o próprio Espírito de Deus. É a própria revelação. De homens, né? E essa foi dos ensinos mais chocantes. Ou seja, o próprio Espírito Santo se revelou. Eu não tenho nada a ver com isso. É verdade. Eu tenho nada a ver com isso. E isso foi o mais chocante. Ou seja, aquelas revelações todas não eram inspiradas pelo Espírito Santo, ou pelos Espíritos Santos, no plural, como eles usam. E na mente deles havia uma salada, anjos, Espírito Santo, ou seja, os mortos poderiam se transformar em anjos, Espírito Santo. Então tudo que eles liam na Bíblia, que havia anjo, ou que havia lá a pessoa do Espírito Santo, eles colocavam como a figura de um espírito falecido salvo. Olha só. E era sempre feito essa troca, essa adulteração. É só lembrando aqui que essa identificação do Consolador com os espíritos, ela está presente também no kardecismo, né? Até porque boa parte das pessoas que, pelo que eu vi, iniciaram esse trabalho, eles vieram do kardecismo, então eles acabavam tendo a mesma ideia, né? Mas e a gente vê assim o que é a Bíblia falando por si mesmo, é algo que eu louvo a Deus assim por esse impacto na vida de vocês. Mas me fala aí como foi esse impacto, como é que foi essa mudança, como é que as pessoas reagiram, vai contando para nós um pouquinho aí. Isso foi indo gradativamente, porque quando nossas escamas começaram a cair, como eu e alguns irmãos de sangue, cunhados, sobrinhos, pessoas da família que eram membros da congregação do meu pai, porque meu pai era como se fosse um pastor, tinha lá membros, tinha nós da família, e então nós começamos a compartilhar. E todas as vezes que meu pai me dava a oportunidade para pregar, eu comecei a mudar o rumo da minha pregação lá dentro do centro espírita. E eu lembro que as pessoas foram abandonando a congregação do meu pai porque não estava concordando com a nossa mensagem. E aqueles que passaram a concordar permaneceram. Começávamos a trocar ideias com meus irmãos, com parentes, com conhecidos. E aos poucos, aqueles que começaram a aceitar aquela mensagem do Evangelho começaram a gostar, a ter uma visão diferente. Poxa, realmente isso está certo. E outros que não aceitaram essa mensagem foram se desligando. Toda essa linguagem usada na igreja evangélica é usada lá. Só que isso acaba por ser exclusivo deles. Ou seja, é como se a cruz só valia para quem é membro batizado da seita. Ou seja, quem morre sem o batismo da seita tem que passar pelo processo espírita deles, depois de morto. Ou seja, no fim das contas, a igreja, a religião é a salvadora. Entendi. E o que exatamente vocês pregavam que muitos não gostavam? A própria ideia do Espírito Santo. Algumas, por exemplo, eu falei que tinha uma certa veneração a Maria, e uma parte do culto é como se fosse os supostos espíritos pedissem perdão à Virgem Maria. E eu comecei a mudar a linguagem. Falava, como Maria não pode perdoar pecados, isso não acontece. Nós começamos a mudar algumas linguagens, forma de expressar no culto. Em algum momento do culto, que supostamente tinha que chamar os espíritos ao arrependimento, eu comecei a mudar minha linguagem e comecei a chamar as pessoas ali vivas ao arrependimento. Olha só. Falei, quem tem que se arrepender é quem está aqui vivo. Eu usava as mesmas características da liturgia do culto, só que na minha fala eu comecei a deixar de se referir a mortos, mas ali os vivos. Em algum momento eu falava, quando eu ia chamar a parte do Espírito Santo Consolador, eu queria chamar o verdadeiro Espírito Santo Consolador para que ali falasse. E aí foi acontecendo toda a revolução, e o meu pai foi o último a jogar a toalha e abandonou aquele templo e ficou só nós com uma mente renovada, com espaço, com bancos, com púlpito. Quem é só nós? Você fala assim, só nós? Quem eram esses nós?
Alguns são membros da família, alguns são amigos que hoje são também libertos por Jesus. É que eu acabei assumindo a postura de encabeçar isso. Porque quando isso aconteceu, nós tínhamos a esperança que fosse possível acontecer uma reforma lá dentro da seita. E a mente deles mudarem. Então nós nos desligamos sem se desligar oficialmente. Entendi. E alguns deles vieram atrás de nós, queria tentar nos convencer dos nossos erros ou dos nossos supostos erros. Foi então que, estudando a palavra de Deus, eu comecei a escrever uma confissão de fé. Olha só. Uma confissão de fé do que tinha naquela seita que era errado e do que a Bíblia realmente dizia. Deixa eu só te perguntar, nesse processo de entender que tinha coisa errada, entender o que a Bíblia diz, você teve ajuda externa, tipo pastores ou crentes que ajudaram, ou foi algo só na palavra ali que você foi fazendo? Houve um momento quando a nossa mente começou a se abrir, porque nós fomos programados a não ouvir pastores e nem programação evangélica. Aí houve um momento que meu irmão trabalhava, eu trabalhava como desenvolvedor de sites, então às vezes trabalhava com rádio ligado, e aí sim, meu irmão começou a colocar uma programação cristã evangélica, e aí nós começamos a partir de então ouvir uma programação evangélica de rádio, e depois eu particularmente comecei a assistir programas da época evangélicos, de pregação evangélica. Aí sim as coisas começaram também a se esclarecer, então nós tivemos uma ajuda pastoral, mas não diretamente. Entendi. Nós tiramos muitas dúvidas. Por exemplo, a primeira palestra que eu assisti sobre seitas e heresias foi o pastor Natanael Rinaldi que palestrou. E eu fui lá, sendo membro da seita, assisti uma palestra do pastor. Então, as coisas começaram a acontecer, e aí a gente começou a unir todas as coisas, e aí a mente também foi se abrindo mais, ouvindo esses homens de Deus. Deixa eu perguntar aqui uma curiosidade que eu tenho. Nesse processo que você está saindo, né, desse envolvimento com espíritos, buscando a Deus, você teve alguma tipo de luta espiritual, algum confronto que você tenha sentido, algum peso, algum ataque? Pode ser que isso não tenha acontecido, né, mas aconteceu? Não, confronto espiritual, assim, no começo foi mesmo... parece que os demônios... porque foi muito próximo do meu casamento. Porque quando eu comecei a me converter, eu estava namorando. Então, eu estava me convertendo e pregando para minha atual esposa. Então, o confronto que eu tive foi ameaças dos meus próprios pais a não comparecer ao meu casamento. Muitas pessoas começaram a se desligar da gente. Começou a acontecer a minha atual esposa, que é a Denise, que hoje, na época, queria separar de mim, porque eu ia me desligar da religião. Então, na verdade, acho que o mundo espiritual do mal tentou envolver as pessoas que eu amava para mim não trazê-las para mim, para o evangelho. Mas em nome de Jesus não conseguiu. Nós nos casamos em formato já cristão evangélico. Depois, posteriormente, eu e a minha esposa, nós batizamos juntos no mesmo dia. Mas esse confronto foi usar as pessoas que a gente amava à nossa volta a estarem contra a gente em um período de casamento, que é uma coisa tão especial, difícil, né? Então, a nossa luta foi nessa fase.